O que aconteceu antes da criação do mundo? O que existia antes da criação do mundo? Essas são perguntas que muitas pessoas fazem, que poucos sabem as respostas. Porém, a resposta não é tão simples. Vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo desconhecido, onde capítulos da Bíblia estão escritos em tons de mistério e revelação. Antes que o universo tomasse forma, antes que a Terra encontrasse seu lugar no vasto universo, existe um capítulo oculto na Bíblia. Este é um convite para desvendarmos juntos os enigmas da própria criação, mergulhando nos registros sagrados que sussurram sobre o que existia antes do mundo. Em Pedro 1, versículo 20, afirma-se que ele foi formado antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nos últimos tempos por sua causa. Gênesis documenta o início da criação na história humana, mas não cobre os eventos da eternidade passada, pois Moisés escolheu omitir. Antes da criação da humanidade no mundo material, existe uma história independente da criação. Deus existia antes do conceito de energia, tempo, espaço, e o universo foi criado. O resto das Escrituras fornece algumas pistas sobre a história da eternidade passada. Precedeu a vida humana. Antes da criação da Terra, Deus tinha majestade com seu Filho. Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. Jesus compartilhou muitos mistérios conosco, incluindo eventos anteriores à criação. A oração que Jesus fez em João 17 é uma das mais significativas da Bíblia. É considerada a oração mais potente já feita pela maior pessoa que já viveu. Através desta oração, podemos sentir as batidas do coração de Jesus enquanto ele ora a seu Pai. A Bíblia contém muitas orações notáveis. Enquanto admiramos as orações de Salomão, Abraão e Moisés, esta oração em particular destaca-se como a mais notável registrada na Bíblia, onde Jesus falou sobre o esplendor e a grandeza que ele compartilhou com Deus Pai antes da criação do mundo. Em João 17, versículos de 1 a 5, Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique. Assim como deste autoridade sobre toda a humanidade, para que a todos aqueles que deste ele possa dar a vida eterna. E a vida eterna é que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que tive contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra, Deus existia, e Deus tinha majestade com seu Filho. O livro de Gênesis começa com a criação do homem e de outras criaturas, mas é evidente que Deus não estava começando ali. De acordo com a Bíblia, Deus existia antes da criação do universo. Ele é descrito como um ser eterno, que sempre existiu e sempre existirá. Isso é apoiado por vários versículos ao longo das Escrituras. Em Gênesis capítulo 1, a palavra Elohim, que é um substantivo plural, significa deuses. Isso implica que Deus é 3 em 1. Embora essa estrutura gramatical possa parecer incorreta, ela é teologicamente correta e significa a natureza trina de Deus. Orações autênticas muitas vezes podem revelar os pensamentos e emoções mais profundos de uma pessoa. João 17 oferece uma rara oportunidade para testemunharmos a verdadeira natureza e o coração de Jesus. Através desta oração, Jesus toca em vários temas que são explorados ao longo do Evangelho, incluindo glória, glorificação, envio, crença, mundo e amor. Jesus pediu para ser glorificado. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho também possa te glorificar. Antes, a hora da glorificação de Jesus ainda não havia chegado. Agora o momento chegou. Jesus orou primeiro por si mesmo, mas seu apelo não foi egoísta. Sua preocupação consigo mesmo era uma preocupação com a glória do Pai. O Filho só pode glorificar o Pai se o Pai primeiro responder à oração do Filho. Glorifica o teu Filho. Jesus não esperou até sua obra na cruz para glorificar a Deus o Pai. Toda a sua vida, ele glorificou a Deus na terra. Jesus glorificou o Pai ao longo de sua vida, desde sua circuncisão e dedicação no templo, até sua silenciosa obediência em Nazaré. Jesus trouxe glória a Deus Pai através de sua fé inabalável, obediência e trabalho diligente durante todo o seu ministério terreno. Cada sermão que ele pregou, cada pessoa cega ou doente que ele curou, todas as instruções e treinamentos que ele deu aos seus discípulos, cada confronto com os líderes religiosos corruptos, cada pergunta que ele respondeu e cada toque amoroso que ele concedeu, tudo serviu para glorificar Deus Pai. Lemos então, terminei a obra.
Jesus falou com confiança e segurança, vendo a obra na cruz como já concluída. Jesus pediu ao Pai que o glorificasse com a mesma glória que o próprio Pai tinha. Esta foi uma oração de total dependência de Deus Pai, não de independência. Muitos indivíduos imploram por elogios e atenção. No entanto, o apelo de Jesus por glorificação era muito diferente. Glorifica junto contigo mesmo. A diferença está entre dependência e independência. Lemos também, com a glória que tive contigo antes do mundo existir. Jesus estava ciente de sua pré-existência e da natureza dela. Ele sabia que houve um tempo na eternidade em que Deus Filho e Deus Pai compartilharam a glória. Jesus não poderia orar isso de forma honesta ou sensata se ele não fosse igual a Deus Pai. Em Isaías 42, versículo 8, Yahweh proclamou que ele não compartilha sua glória com ninguém. Se Deus Pai e Deus Filho compartilharam sua glória, ambos devem ser Yahweh. Um comentarista da Bíblia observou que Jesus tinha uma petição principal: que o Pai o recebesse de volta a glória que ele havia renunciado para cumprir sua tarefa. Essa petição para um retorno à sua glória imaculada implica inequivocamente sua pré-existência e igualdade com o Pai. Isso confirma sua afirmação de que ele e o Pai são um só, como afirmado em João 10, versículo 30. O Evangelho de João enfatizou a glória de Jesus ao longo de seu registro. João teve o cuidado de registrar as muitas maneiras pelas quais Jesus se referiu à sua própria glória. Nesta oração, os eventos que levaram à crucificação começaram com a traição. A frase "agora o Filho do Homem é glorificado" refere-se à razão pela qual Jesus veio ao mundo. Ele morreria e seria ressuscitado dentre os mortos, como expiação substitutiva. O Filho glorificaria o Pai, e o Pai glorificaria o Filho. Eles promoveriam a glória um do outro, destacando a grandeza de Deus. É isso que os cristãos são chamados a fazer. Tudo o que fazemos em pensamentos, palavras e ações é para a glória de Deus. Jesus não ora apenas por si mesmo, ele ora por nós. Em João 17, versículo 24, Jesus diz: Pai, desejo que também aqueles que me deste estejam comigo onde estou, para ver minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Seja lá o que formos ou nos tornarmos em nossas vidas espirituais, devemos tudo ao Salvador. Se entregou por nós, que orou por nós para que pudéssemos ser um com Ele, que nos deu uma vida tão bela como padrão a seguir em nossas próprias vidas de oração. No final, vemos Jesus e sua glória novamente no livro do Apocalipse. João, ao documentar as coisas que viu, vê um Jesus poderoso que não se compara a qualquer homem. Em Apocalipse 1, versículos 12 a 13, João vira-se para ver a voz que falava com ele, e viu 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros ele viu alguém semelhante a um filho de homem, vestido com um manto que chegava até os pés, cingido no peito com uma faixa dourada. João descreve o som da voz que ouviu como distinto e marcante, semelhante ao som de uma trombeta. A voz poderosa é a do Alfa e Ômega, primeiro e o último, que está no início e no fim de tudo. Jesus identificou a si mesmo com esses nomes em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, confirmando claramente sua divindade. Podemos imaginar o que passou pela cabeça de João quando ele comparou o som da voz que ouviu com a lembrança da voz de Jesus. João a descreveu como uma trombeta em Apocalipse 1, versículo 10. No entanto, ele estava ciente de que era Jesus devido à descrição da voz como o Alfa e o Ômega. Após passar uma quantidade significativa de tempo com Jesus durante seu ministério na Terra, João finalmente teve a oportunidade de conhecê-lo cara a cara. O manto e o cinto podem evocar imagens do sumo sacerdote da Bíblia, implicando que Jesus é o sumo sacerdote do seu povo. Outras ocorrências de cintos em Apocalipse, como em 15, versículo 6, também são douradas e associadas a imagens sacerdotais de anjos no templo celestial. Portanto, Jesus aparece não apenas como rei, mas como sacerdote, uma combinação de imagens familiar aos judeus da época. João continua descrevendo a cabeça e o cabelo de Jesus, como brancos, como lã branca, como a neve, seus olhos, como chama de fogo, como bronze polido quando aquecido a trilhar em uma fornalha, e sua voz, como o som de muitas águas, conforme Apocalipse, capítulo 1, versículos 14 a 15. Esta descrição de seus olhos é semelhante à narrativa que temos de um anjo no livro de Daniel. Daniel 10, versículo 6. Seu corpo também era como topázio, seu rosto tinha a aparência de um relâmpago, e seus olhos eram como tochas acesas.
Seus braços e pés eram como o brilho do bronze polido, e o som de suas palavras era como o som de uma multidão. Essa descrição de seus membros é semelhante à narrativa que obtemos de um anjo no livro de Ezequiel. Ezequiel 1, versículo 7. Suas pernas estavam retas e seus pés eram como cascos de cal e brilhavam como bronze polido. Característica angelical que aparece na visão que João teve de Jesus não o rebaixa ao mesmo nível dos anjos, mas sim enfatiza a imensa grandeza de Jesus. Ele não pode ser retratado como menos glorioso do que um anjo. Olhos gloriosos como fogo descrevem olhos apaixonados na literatura grega, mas também podem representar os olhos sobrenaturalmente flamejantes de seres divinos ou anjos. O metal brilhante também pode representar a glória de Deus, como em Ezequiel 1, versículo 27. Contudo, outras características sugerem que, embora João retrate a glória de Jesus como nada menos que a de um anjo, é certamente mais do que a de um anjo. O rosto de Jesus também brilha como o sol. Textos gregos às vezes retratam a divindade brilhando como o sol ou como um relâmpago. O texto judaico faz o mesmo para os anjos e outros, mas também para o próprio Deus. João continua em Apocalipse 1, versículos 16 a 17. Em sua mão direita ele segurava 7 estrelas e de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era como o sol brilhando com a força. Quando eu o vi, caí aos pés dele como morto, e ele colocou a mão direita sobre mim, dizendo: "Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último." Embora João fosse um apóstolo que conheceu Jesus enquanto ele estava na terra, ele foi tomado de admiração ao ver essa visão incrível. Mesmo os 3 anos que João viveu na terra com Jesus, não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus apareceu para ele em sua majestade celestial. Naquele momento, João percebeu o poder divino e a majestade que Jesus havia renunciado enquanto vivia na terra. Filipenses 2, versículo 7. Mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e nascendo à semelhança dos homens. João sabia que era um milagre Jesus ter protegido sua glória e autoridade enquanto caminhava nesta terra. Em Apocalipse 1, versículo 18, Jesus diz: "O vivente, estive morto, mas eis que estou vivo para sempre e tenho as chaves da morte e do Hades." Jesus é quem vive, foi morto e está vivo para sempre. Ele possui credenciais de ressurreição e vive para nunca mais morrer. A vitória que Jesus obteve sobre o pecado e a morte foi eterna. Ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente. Jesus é o único que possui as chaves do Hades e da morte. Alguns acreditam que o diabo tem a autoridade ou o poder de decidir quem vive e quem morre, mas estão obviamente enganados. Somente Jesus tem as chaves do Hades e da morte. Em sua forma original, Apocalipse era conhecido no grego antigo como Apocalipsis. Significa revelação e desvelamento. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo no sentido de que pertence a Ele. Ele é quem faz a revelação. Jesus é a pessoa sobre a qual o livro nos fala. Por que precisamos de uma revelação de Jesus? Deus o deu para mostrar aos seus servos. Esta é uma razão significativa pela qual Deus escolheu revelar a informação sobre Jesus Cristo à humanidade. Ele a deu para mostrar aos seus servos. Deus revelou essa informação para que pudesse ser compartilhada com outros e não mantida em segredo. Isso é um apocalipse, uma revelação, e não algo apócrifo. A criação oculta dos filhos de Deus é muitas vezes uma identidade misteriosa. Muitos leitores da Bíblia acham cativante a identidade dos filhos de Deus e dos Nefilins, mencionados em Gênesis 6, versículos 1 a 4 e no livro de Jó. Há um homem rico chamado Jó, que viveu na terra de Uz com sua extensa família e vastos rebanhos. Seu trabalho é conhecido por ser irrepreensível e correto, sempre se esforçando para viver uma vida moral. Ele mantém um relacionamento disciplinado com Deus. No entanto, Jó logo perde todas as suas posses e sofre muito. Esse sofrimento prejudica Jó, fazendo com que ele fique amargo, ansioso e com medo. Ele deseja confrontar Deus e protestar. Eventualmente, Deus intervém na situação. 3 vezes Jó pediu a Deus para falar com ele, e agora recebeu seu desejo. Em Jó 38, versículos 4 a 7, Deus diz: "Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Diga-me se você conhece e entende. Quem determinou as medidas da terra, se você conhece? Ou quem estendeu a corda de medir sobre ela? Sobre quais eram seus fundamentos fixados? Ou quem lançou sua pedra angular, quando as estrelas da manhã se fundiram, e todos os anjos, filhos de Deus, gritaram de alegria?"
O propósito desta declaração é deixar claro que, quando Deus criou os fundamentos da terra, Jó não estava presente. A sabedoria e o poder possuídos por Deus ultrapassam em muito o poder de Jó, cujas capacidades não podem ser comparadas às de Deus de forma alguma. As perguntas também servem para lembrar a Jó que havia muitas coisas que ele não sabia. Quando as estrelas da manhã cantaram juntas e todos os filhos de Deus gritaram de alegria, é revelado que seres angélicos, conhecidos como estrelas da manhã e filhos de Deus, testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, o poder e a sabedoria de Deus envolvidos no processo. Após a criação, houve relatos de casamentos mistos entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, considerados ímpios durante uma época de rápido crescimento populacional, principalmente devido à longa expectativa de vida no mundo pré-dilúvio. Em Gênesis 6, versículos 1 a 4, é dito: Agora aconteceu que, como a humanidade começou a se multiplicar na face da terra, e nasceram-lhes filhas, os filhos de Deus viram que as filhas da humanidade eram lindas e tomaram esposas para si, quem quer que escolhessem. Então o Senhor disse: Meu espírito não permanecerá com o homem para sempre, porque ele também é carne, mas seus dias serão 120 anos. Nesse período, os Nefilins estiveram na terra, tanto antes como depois, quando os filhos de Deus vieram às filhas da humanidade, e elas deram à luz filhos para eles. Esses eram os homens poderosos, que eram dos velhos renomes. Mas quem eram esses filhos de Deus? Tanto o judaísmo pré-cristão quanto a igreja primitiva sustentavam que os filhos de Deus eram seres espirituais ou anjos que assumiram esposas e deram à luz gigantes, conhecidos como Nefilim. As três principais perspectivas sobre a identidade dos filhos de Deus são as seguintes. Primeiro, eles eram anjos caídos. Em segundo lugar, eram governantes humanos poderosos. Ou, em terceiro lugar, eram piedosos descendentes de Sete, se casaram com descendentes ímpios de Caim. Crença tradicional é que os filhos de Deus eram seres sobrenaturais que tiveram filhos com mulheres humanas, resultando nos Nefilins. Aqui estão as razões que apoiam esta visão. O fato de que a frase Filho de Deus sempre se refere a anjos no Antigo Testamento empresta suporte. Por exemplo, em Jó 1, versículo 6, diz: Houve um dia quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, e Satanás também veio entre eles. Da mesma forma, Jó 2, versículo 1, afirma: Houve um dia em que os anjos, filhos de Deus, vieram se apresentar diante do Senhor, e Satanás, o adversário, também veio entre eles para apresentar-se diante do Senhor. Jó 38, versículo 7 menciona: Quando as estrelas da manhã cantaram juntas, e todos os filhos dos anjos gritaram de alegria. Em todos esses casos, os filhos de Deus são seres espirituais angélicos, incluindo Satanás. As frases usadas em Jó sugerem que Gênesis 6 está se referindo a espíritos anjos. Gênesis 6, versículos 1 e 2, contrasta os filhos de Deus com o homem, implicando que esses são seres não humanos. Gênesis 6, versículo 1, diz que o homem começou a se multiplicar e lhes nasceram filhas. A palavra hebraica para homem é o termo genérico para a humanidade, conforme usado em Gênesis 5, versículos 1 e 2. Os filhos de Deus são contrastados com o homem. Portanto, os filhos de Deus eram distintos do homem e casaram-se com as filhas da humanidade. Como resultado, os filhos de Deus devem ser seres não humanos de algum tipo. O contexto implica que os Nefilins eram a descendência resultante de seres espirituais e humanos. Os Nefilins, ou caídos, mencionados em Gênesis 6, versículo 4, são personalidades misteriosas, homens poderosos que eram dos velhos renomes. O texto não explica como os Nefilins surgiram. Eles estiveram sobre a terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e geraram filhos para elas. O texto simplesmente afirma isso. Mas, quando os Nefilins são mencionados em Gênesis 6, ao lado do casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, não está claro como esses homens poderosos e renomados surgiram, se não fossem o resultado desse casamento entre seres espirituais e humanos. Judas provavelmente entende Gênesis 6, versículos 1 a 4, como referindo-se ao casamento entre seres espirituais e humanos. No livro de Judas, há uma referência aos anjos que deixaram seu legítimo lugar de autoridade e habitação. Acreditas que esse versículo se refira aos anjos que deixaram o céu para vir à terra, conforme mencionado em Gênesis 6, versículos 1 a 4.
Essa passagem tem sido tradicionalmente interpretada como significando que os filhos de Deus tiveram filhos com mulheres humanas, resultando nos Nefilins. Embora isso possa parecer incomum para nós hoje, devemos lembrar que a Bíblia está cheia de eventos extraordinários. A verdade é muitas vezes mais estranha que a ficção, e o mundo criado por Deus está muito além do nosso entendimento limitado. Judas 6 fala de anjos que não permaneceram em sua posição de autoridade, mas deixaram sua morada adequada. A menos que Judas esteja se referindo a um evento desconhecido, ele parece estar falando sobre os anjos que deixaram o céu para viver na terra, como em Gênesis 6, versículos 1 a 4. Esses argumentos apoiam a visão tradicional de que os filhos de Deus se uniram a mulheres humanas e deram à luz os Nefilins. Embora isso possa parecer estranho para os ouvidos modernos, o mesmo poderia ser dito sobre toda a verdade bíblica, pois é mais estranha do que a ficção, e o mundo que Deus criou está longe do que comumente acreditamos. Quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, é mais correto interpretá-los como anjos demoníacos em rebelião contra Deus, possuindo homens exclusivamente por demônios, e as filhas dos homens como mulheres humanas. Judas 6 fala sobre anjos que não guardaram seu próprio local de poder designado, mas abandonaram sua morada adequada. Esses anjos estão agora mantidos em cadeias eternas, sob uma espessa escuridão, aguardando o julgamento final. Judas 6 também explica o que Deus fez com esses anjos maus. Pedro 3, versículos 19 e 20, nos informa que Jesus proclamou sua vitória na cruz sobre eles, no qual também foi e pregou aos espíritos que agora estão em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nessa arca, algumas pessoas, ou seja, 8 pessoas da família de Noé, foram trazidas em segurança através das águas. Anjos caídos raramente são mencionados na Bíblia, já que a grande maioria dos anjos no céu nunca caiu em desgraça e foi para o lado negro. Alguns, no entanto, escolheram fazê-lo. Os anjos caídos não mantiveram seu início, o que significa que não seguiram o caminho para o qual foram criados. Os anjos foram criados para estar no céu com Deus, louvando-o e cumprindo suas ordens, assim como os humanos foram criados para glorificá-lo. No entanto, os humanos foram criados para viver na terra, não os anjos. Mesmo assim, esses anjos deixaram seu início ou ponto de partida no céu, escolhendo rejeitar o plano de Deus para suas vidas, exercendo seu livre-arbítrio. De acordo com a Bíblia, esses anjos são anjos caídos, pois deixaram o céu. O que aconteceu com esses anjos? De acordo com a Bíblia, em 3 Pedro 2, versículo 4, porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou aos abismos das trevas, reservando-se para o juízo. O líder desses anjos é Satanás, que se transforma em um anjo de luz. O diabo conspirou contra Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram perderam a batalha. O que acontece depois que os anjos caídos deixam o céu? De acordo com a Bíblia, Mateus capítulo 25, versículo 41, afirma: o inferno de fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Em outras palavras, o inferno nunca foi planejado para uma única pessoa, embora Judas e outros sem dúvida acabarão lá. No final, Satanás e os anjos caídos foram os destinatários pretendidos do inferno. O inferno foi criado no céu como punição final para os líderes da grande rebelião, mas o Senhor permite que outros entrem. As nações que ele julga irão para lá também, por causa da escolha do livre-arbítrio e da responsabilidade dada por Deus ao homem de escolher seu destino eterno, seja o céu ou o inferno. É o inferno que Satanás e os anjos caídos, 1/3 daqueles que se rebelaram ao lado dele, irão no final de todas as coisas. Deus exercerá sua ira sobre aqueles que se rebelaram contra ele. Satanás e os anjos caídos não escaparão ilesos. Vimos aqui que os anjos caídos existem, mesmo que tenham caído da graça. É um conceito difícil para alguns de nós entender. Gostaríamos de acreditar que os anjos não podem cair, mas a história bíblica prova o contrário. Os anjos caídos são conhecidos por serem 1/3 da hoste angélica que segue Satanás na grande rebelião, tentando derrubar Deus e seu trono para assumir o controle do céu. Também sabemos que a tentativa foi um fracasso colossal e que Satanás e seus anjos rebeldes foram expulsos do céu. Alguns anjos caídos foram para o inferno, enquanto outros estão na terra, seguindo caminhos separados.
Conforme Gênesis 6, anjos caídos se casaram com humanos e geraram filhos gigantes com mulheres humanas. Como pode ser visto, Satanás é muito mais do que uma figura vermelha com chifres e um forcado. Ele é um ser antigo, com verdadeiro poder espiritual, que ele usa para fins maus e egoístas. Ele é particularmente hostil aos cristãos e busca sua aniquilação. Então, aqui estão 3 verdades cruciais para manter em mente enquanto navegamos nessa realidade espiritual. Um grave erro é considerar Deus e o diabo como opostos polares. Isso dá a Satanás muito mais crédito do que ele merece. A disparidade de poder entre Deus e Satanás é a de um Criador infinito em sua obra. Não importa quão astuto ou poderoso Satanás se torne em sua rebelião contra Deus, ele nunca será capaz de igualar o poder daquele que o criou. Ele simplesmente não pode. Nenhum ser angélico, seja caído ou justo, pode competir com o poder e a autoridade de Jesus. Por outro lado, subestimar o poder de Satanás é um erro igualmente perigoso. Ele não é mais forte que Deus, mas é mais forte que você. Por milênios, Satanás tem inventado esquemas sombrios e perversos. Ele é um mentiroso habilidoso e um manipulador com poder incomparável em relação a qualquer ser humano mortal. Embora devamos ser cautelosos com Satanás, não precisamos temê-lo. Nem mesmo sabemos qual é o nome verdadeiro dele, o que acredito ser uma dica sutil de que ele não é uma ameaça grande o suficiente para Deus na guerra espiritual. Conhecendo seu nome, a derrota de Satanás foi predita desde o início. Podemos ver o fim desde o começo. Nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus declara a serpente derrotada, mesmo depois de ela ter desviado Adão e Eva. Aqui está o que Deus tem a dizer para a serpente, e vemos isso cumprido no sacrifício de Jesus. Apesar de receber o golpe fatal, Jesus esmagou a cabeça da serpente quando entregou seu espírito. Aguardamos ansiosamente o dia em que essa promessa será plenamente cumprida. Fique preparado para a guerra espiritual. Muitos de nós, criados nos tempos modernos, estamos frequentemente cegos para as realidades espirituais e as forças invisíveis em ação. Embora lemos sobre elas em livros e falemos sobre elas, poucos de nós realmente participam delas. Ao fazê-lo, podemos nos expor a conflitos espirituais. A maneira mais rápida de perder uma batalha é não saber que você está envolvido nela. O poder de Jesus é muito mais do que palavras em uma página e esperança após a morte. Batalhas espirituais acontecem ao nosso redor todos os dias. Se quisermos ser espiritualmente eficazes, devemos nos apoiar na oração, sintonizar nossos corações com a presença real de Deus e cultivar o discernimento enquanto buscamos fazer a obra do Pai. Nosso adversário é formidável, mas nosso Deus é ainda mais. Uma guerra espiritual está acontecendo agora e afeta todas as pessoas do planeta. É um choque entre 2 reinos. Um liderado pelo Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, e o outro liderado por Satanás, o Príncipe das Trevas. Um é o reino do bem, enquanto o outro é o reino do mal. Um representa a luz, enquanto o outro representa as trevas. Um representa bênçãos, enquanto o outro representa maldições. Um representa a vida, enquanto o outro representa a morte. Esses 2 reinos antagônicos não podem coexistir. Eles estão em desacordo desde o início do conflito espiritual. O que causou esse conflito? Após serem expulsos do terceiro céu, Satanás e seus seguidores comprometeram-se uns com os outros e formaram um reino rebelde, que ainda existe hoje. Esse reino continuará a existir até ser destruído pelo poder supremo de Deus. Paulo nos alertou para manter nosso objetivo principal em mente, para que possamos enfrentar as artimanhas do diabo sem nos voltarmos uns contra os outros. Ele enfatizou que nosso adversário não é de carne e osso, mas sim os maus espíritos. Quando esse evento ocorreu, antes da criação do mundo, muitas pessoas se perguntam o que aconteceu antes da fundação da Terra. Várias coisas ocorreram, no entanto, houve uma ocorrência que envolveu você. Antes dos fundamentos da terra, Deus escolheu você. Efésios 1, versículos 3 e 4 diz: Bendito e digno de louvor seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos reinos celestiais em Cristo. Assim como em seu amor, Ele nos escolheu em Cristo, realmente nos selecionou para si mesmo antes da fundação do mundo, para que sejamos santos, aqueles que são consagrados e separados para Ele, motivados por um propósito e irrepreensíveis aos seus olhos apaixonados. A carta que Paulo escreveu aos Efésios é diferente de muitas de suas outras cartas encontradas no Novo Testamento.
Assim como Romanos, Efésios não foi projetada tanto para abordar preocupações de uma igreja específica, mas foi escrita para esclarecer alguns dos grandes princípios que permeiam todo o Novo Testamento. Se a carta aos Romanos se concentra mais na obra de Deus no indivíduo cristão, Efésios inclui os grandes temas da obra de Deus na igreja, na comunidade de crentes. Ao considerar as grandes e gloriosas ideias apresentadas em Efésios, é essencial lembrar que Paulo escreveu esta epístola enquanto estava na prisão. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas como está escrito, coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e que não entrou no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus as revelou a nós por meio do Espírito Santo, pois o Espírito examina todas as coisas diligentemente, até mesmo o som e mede as profundezas profundas de Deus, os conselhos divinos e coisas muito além da compreensão humana. Era essencial enfatizar que essas bênçãos estão disponíveis tanto para os crentes gentios quanto para os judeus. O povo judeu do primeiro século tinha uma profunda compreensão do que significava ser abençoado, por ter um chamado e por ser predestinado. Paulo, no entanto, mostrou que esses dons estão agora disponíveis para os cristãos. Lemos, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essas bênçãos referem-se às espirituais, e não às materiais, e estão localizadas nos lugares celestiais em Cristo. Elas são superiores, mais valiosas e mais seguras do que as bênçãos terrenas. Um pregador famoso observou que um coração novo é melhor do que um casaco novo. Para alimentar-se em Cristo, é melhor do que ter o melhor alimento terreno. Ser herdeiro de Deus é melhor do que ser herdeiro dos maiores nobres. Ter Deus como nossa porção é infinitamente mais abençoado do que possuir amplos hectares de terra. Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. Estas são as mais raras, as mais ricas e as mais duradouras de todas as bênçãos. São inestimáveis em valor. Se você não for capaz de reconhecer os benefícios que as bênçãos espirituais proporcionam, então seremos reduzidos ao estado dos animais. Os animais vivem apenas para comer, dormir, se divertir e ter descendência. Embora tenhamos sido criados à imagem de Deus, Deus tem algo muito melhor reservado para nós. Muitas pessoas, no entanto, preferem viver no mesmo nível dos animais. Deus quer que conheçamos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nossa posse de todas as bênçãos espirituais é tão certa quanto nossa escolha por Ele, e essa escolha foi feita antes da fundação do mundo. O que Paulo diz nesta passagem é essencial demais para minimizarmos as escolhas de Deus. Crentes é uma palavra que significa escolher, selecionar. A voz deste termo implica escolher por si mesmo e, no uso geral, significa escolher uma coisa entre muitas. Esta palavra é usada quando Jesus escolhe seus discípulos, chamando-os para fazerem parte de seu círculo íntimo de seguidores. Em Lucas 6, versículo 13, lemos: Quando chegou o dia, ele chamou os seus discípulos e selecionou 12 deles, a quem ele também nomeou apóstolos, mensageiros especiais, escolhidos e representantes pessoais. No entanto, seu uso principal no Novo Testamento é referir-se à eleição dos crentes por Deus, em Cristo, para a salvação. Somos chamados para fora do mundo para pertencer a Cristo. Em João 15, versículo 16, Jesus diz: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E eu os designei, e os coloquei e os plantei propositalmente, para que vocês vão e deem frutos e continuem produzindo, e que seus frutos permaneçam e sejam duradouros, para que tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, como meus representantes, Ele possa dar a vocês. Para que não houvesse qualquer tendência para eles ficarem desanimados e desistirem, Jesus os lembrou de que foi Ele quem os escolheu. Isso pode significar que Ele os escolheu para o discipulado ou para a fecundidade. Ele os separou para a missão que tinham pela frente. Devemos ir e dar frutos, o que pode significar as graças da vida cristã, como o amor e a paz. Também pode indicar a salvação de almas para o Senhor Jesus Cristo. Ambas as coisas estão conectadas de uma forma muito significativa. Não podemos trazer à tona o segundo tipo de fruto, até que tenhamos conseguido trazer o primeiro tipo de fruto para manifestação. As razões para a escolha de Deus não são inconstantes, nem o resultado de um processo aleatório. Embora não descubramos todas as razões, temos certeza de que são sábias e boas em todos os sentidos. Mas as razões estão todas nele, e não em nós. Sua escolha é de acordo com o beneplácito de sua vontade.
um popular comentarista bíblico observou: fomos escolhidos nele, pois se somos escolhidos em Cristo, isso está fora de nós mesmos. Não é pela visão do nosso merecimento, mas porque nosso Pai Celestial nos enxertou através da bênção da adoção no corpo de Cristo. Em suma, o nome de Cristo exclui todo o mérito em tudo que os homens têm por si mesmos. Fomos selecionados não apenas para a salvação, mas também para a santidade. Em Efésios 1, versículos 5 e 6, lemos: Ele nos predestinou e amorosamente planejou que fôssemos adotados como seus próprios filhos, por meio de Jesus Cristo, de acordo com a gentil intenção e o bom prazer de sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça e favor. Ele tão livremente nos concedeu no amado, seu Filho Jesus Cristo. Palavras santo e sem culpa são uma metáfora tirada dos sacrifícios perfeitos e imaculados que a lei exigia que o povo trouxesse ao altar de Deus. Lemos que Ele nos predestinou para a adoção como filhos por Jesus Cristo para si mesmo. Este é o plano que o Pai tem para aqueles que Ele selecionou e é para que eles sejam adotados. Não apenas seremos salvos e passaremos por uma transformação pessoal como parte do plano de Deus para nós, mas também iremos desenvolver uma conexão estreita e confiante com o Pai. No direito romano, quando a adoção era completa, a pessoa que foi adotada ganhava todos os direitos legítimos de um filho em sua nova família, mas perdia todos os seus direitos na família anterior. Após a finalização da adoção, ela era considerada um indivíduo totalmente diferente pelo sistema jurídico, pois estava recomeçando com a nova família. As dívidas e obrigações associadas à sua família anterior eram canceladas, como se nunca tivessem sido contraídas. Leia, para o louvor da glória de sua graça, pela qual Ele nos fez aceitáveis no amado. O aspecto relacional é enfatizado novamente quando Paulo descreve o status de aceitação concedido a todo crente por causa da graça de Deus. A aceitação de Jesus pelo Pai foi total. A totalidade de quem Ele era, o que Ele falou e o que Ele realizou foram todos louváveis aos olhos de Deus Pai. Neste ponto, somos aceitos no amado. Em Efésios 1, versículos 7 e 8 lemos: Nele temos a redenção, que é nossa libertação e salvação, através do seu sangue. Pagou a pena pelos nossos pecados e resultou no perdão completo dos nossos pecados, de acordo com as riquezas de sua graça. Ele nos derramou com toda sabedoria e entendimento, com visão prática. Lemos que em Cristo temos a redenção através de seu sangue. Somente nele, e em mais ninguém, podemos encontrar a redenção. Não há possibilidade de redenção sem Jesus e o sangue que ele derramou na cruz. Observe que não é redenção através do seu poder. É através do seu sangue. Não é redenção através do seu amor, é através do seu sangue. A palavra redenção implica o ato de libertar totalmente. Em Efésios 2 entendemos que precisamos de redenção porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Em Efésios 2, versículo 1, lemos: Ele vivificou você quando você estava espiritualmente morto e separado dele por causa de suas transgressões e pecados. Tínhamos fôlego em nossos corpos, mas fomos escravizados ao pecado, ao diabo e às nossas naturezas pecaminosas. Em Efésios 2, versículos 2 e 3, lemos que, uma vez você andou seguindo o caminho deste mundo, influenciado por esta era presente, de acordo com o príncipe das potestades do ar, Satanás, o espírito que agora está trabalhando nos desobedientes, os incrédulos que lutam contra os propósitos de Deus. Entre esses incrédulos, todos nós já vivemos nas paixões de nossa carne, nosso comportamento governado pelo eu pecaminoso, cedendo aos desejos da natureza humana, sem o Espírito Santo, e aos impulsos da mente pecaminosa. Estávamos, por natureza, crianças sob a sentença da ira de Deus, assim como o resto da humanidade. Merecíamos a vingança de Deus no final. Devíamos uma dívida que nunca conseguiríamos pagar sozinhos. Éramos inimigos de Deus, como Paulo explica em outro lugar, em Romanos 5, versículo 10. Pois, se enquanto éramos inimigos fomos reconciliados com Deus através da morte de seu Filho, é muito mais certo que, tendo sido reconciliados, seremos salvos das consequências do pecado pela sua vida. Ou seja, seremos salvos porque Cristo vive hoje. Mas em Cristo temos a redenção. Ele morreu na cruz para nos libertar. Pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, somos libertos da escravidão do pecado e da ira e julgamento de Deus. Em Romanos 5, versículo 9, lemos: Portanto, uma vez que agora fomos justificados e declarados livres da culpa do pecado pelo seu sangue, quão mais certo é que seremos salvos da ira de Deus por meio dele.
Em tudo isso é para que aqueles que confiaram em Cristo existam para o louvor de sua glória. O objetivo final do propósito de Deus é trazer glória para si mesmo. Em Efésios 1, versículos 9 a 12, lemos: Ele nos deu a conhecer, revelou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propôs em Cristo para o cumprimento dos tempos, que é o fim da história, para reunir todas as coisas em Cristo, tanto as coisas nos céus quanto as coisas na terra. Nele também recebemos uma herança, um destino. Fomos reivindicados por Deus como seus próprios, tendo sido predestinados, escolhidos de antemão, segundo o propósito daquele que faz tudo de acordo com o conselho e o desígnio de sua vontade, para que nós, os primeiros a depositar nossa esperança em Cristo, existíssemos para o louvor de sua glória. Pedro 2, versículo 9 diz: Vocês são um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de Deus, posse especial para que possam declarar os louvores daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. É inegável que Deus escolheu aqueles que são crentes em Jesus. Não somos salvos por causa de nossas boas obras, mas por agradecimento à notável compaixão e favor de Deus, traindo você a Cristo, e que você foi salvo. Na verdade, foi liberto do julgamento e recebeu a vida eterna através da fé. E esta salvação não é de vocês mesmos. Não é através de seu próprio esforço, mas é o presente imerecido e gracioso de Deus. Não como resultado de suas obras, nem de suas tentativas de guardar a lei, para que ninguém possa vangloriar-se ou receber crédito de qualquer forma pela sua salvação. Efésios 2, versículos 8 e 9, nos ensina isso. Somos todos pecadores que não conseguem estar à altura da glória de Deus. Em Romanos 3, versículo 23, lemos: Visto que todos pecaram e continuamente carecem da glória de Deus, exceto Jesus, todos merecem a morte. Em Romanos 6, versículo 23, lemos: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, que é seu notável dom esmagador de graça aos crentes, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas em Jesus podemos ter vida. Não é por quem somos que Deus nos escolhe, mas por quem Ele é. Deus também nos escolheu para que pudéssemos participar de seu trabalho no mundo. Em Efésios 2, versículo 10 está escrito: Pois somos sua obra-prima, uma obra de arte criada em Cristo Jesus, renascidos de cima, espiritualmente transformados, renovados e prontos para ser usados em boas obras, que Deus preparou para nós de antemão, caminhos que Ele traz para que caminhemos neles, vivendo a boa vida que Ele preparou. Deuteronômio 7, versículos 7 a 9, nos lembra: O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos redimiu da casa da escravidão, das mãos do faraó. Sabei, portanto, que o Senhor vosso Deus é Deus, o Deus fiel que guarda a sua aliança e a sua fidelidade por 1000 gerações para aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Assim como Deus escolheu Israel por amor, e não por causa de algo impressionante sobre a nação, Deus nos escolhe por amor. A doutrina da predestinação é difícil de entender, pois tendemos naturalmente a pensar que aqueles que são predestinados são escolhidos por algum mérito próprio. Para entender a razão pela qual Deus criou você, é preciso ver a visão de Deus para a sua vida. Uma visão verdadeira é o desdobramento do plano e propósito divino. Cada pessoa é criada para cumprir um propósito específico na Terra. Assim como todo fabricante lança um produto para satisfazer uma necessidade, a descoberta do propósito para o qual você foi criado é chamada de visão. Uma visão é o desdobramento de um plano divino relacionado a uma pessoa, um grupo ou mesmo uma organização. Deus revelou seu propósito ao profeta Jeremias. Antes de te formar no ventre, eu te conheci, e antes de você sair do ventre, eu te santifiquei e te ordenei profeta para as nações. Jeremias 1, versículo 5. Deus tinha um propósito para o apóstolo Paulo também. Mas, quando aprouve a Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe, e me chamou por sua graça, para revelar seu Filho em mim, para que eu pudesse pregá-lo entre os pagãos. Gálatas 1, versículos 15 e 16. Você também tem um propósito de estar aqui na Terra. Precisa conhecer a Deus e a visão que Ele tem para você. Quando você conhece a Deus, se apega à força. Quando tem a força, explora um dos aspectos mais desagradáveis, que é ver os crentes não alcançando seu status grande e extraordinário em Jesus. A razão para este problema é a ignorância. Cada crente foi ordenado para desempenhar uma função específica, assim como todos os membros do mesmo corpo no corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, versículo 27, lemos:
Agora vocês são o corpo de Cristo e individualmente partes dele. Deus chamou cada um de nós para o ministério de tempo integral. Todos somos parte do corpo de Cristo e cada um de nós tem uma função a cumprir. Como membro do corpo, você é um mordomo de uma posição particular que Deus quer que você cumpra. Esta mesma missão é um ministério. O ministério não se limita ao púlpito, uma verdadeira mordomia, ocupando sua posição designada por Deus. Gideão não foi chamado para pregar, mas para libertar seu povo de Israel. Abraão foi chamado para ser estabelecido como uma instituição através da qual as famílias da terra seriam abençoadas. Você tem um propósito, tem uma chamada divina. Descoberta desta função é o que é chamado de visão. A visão é uma revelação divina do plano de Deus para você. Você tem um ministério, você é um ministro e deve descobrir qual é o seu ministério. Uma visão dá um foco definido e transforma sua mentalidade em uma de guerreiro e em uma missão divina. Quando Deus quis libertar seu povo do Egito, quem ele escolheu? Um indivíduo eloquente e preparado? Não, Deus escolheu um gago na pessoa de Moisés. Deus faz isso para mostrar ao mundo sua glória. Seu talento natural não pode qualificá-lo para uma tarefa divina que exige recursos divinos. Você precisará de força divina, e o poder divino só pode ser aperfeiçoado na fraqueza. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, lemos: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma visão pode ser oral, pictórica ou ambos. Qualquer forma, a visão vem como uma linguagem espiritual, através da qual Deus transmite seu plano a vasos escolhidos. Um sonho não é uma visão, mas uma visão pode ser comunicada a você de acordo com seu nível de compreensão. Pode ser através de palavras ou imagens, por mais que facilitem a compreensão. Você foi criado para servir ao reino de Deus. Precisa ver a visão que Deus tem para você ao planejar seu reino. Um bom arquiteto não começa a construir antes de considerar o layout geral do edifício. Então não deveria nos surpreender que Deus estava planejando seu reino antes de criar o universo. Deus não deu início ao universo com o estopim de qualquer tipo de Big Bang, esperando pelo melhor. Ele criou intencionalmente, com um fim específico em mente, e este fim foi predeterminado desde o princípio. Por exemplo, em Mateus, capítulo 25, lemos: e ele colocará as ovelhas à sua direita, o lugar de honra, e os cabritos à sua esquerda, o lugar de rejeição. Então o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde, abençoados por meu Pai, favorecidos por Deus, designados para a eterna salvação. Herdem o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Pois tive fome, e vocês me deram algo para comer, tive sede e me deram de beber. Eu era um estranho, e vocês me convidaram para dentro. Isso revela que Deus planejou seu reino antes da criação, e que ele sempre quis que os crentes fossem unidos a Cristo. O amor é uma parte essencial do plano de Deus para o seu reino. É evidente que Deus não criou o reino a partir de necessidade, pois ele já tinha tudo o que precisava dentro de si mesmo antes da criação. No entanto, ele criou o reino para seu filho e seu povo, a quem ele pretendia abençoar. O propósito final da salvação é glorificar a Deus, mas é importante notar que também resulta em nossa glorificação quando colocamos nossa fé em Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, a existência de Deus é anterior à do universo, e ele existe além das leis físicas que o governam. Conforme declarado no Salmo 90, versículo 2, Moisés diz: antes que as montanhas nascessem, ou antes que você desse à luz a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, você é o Deus eterno. Quando tentamos contemplar a pré-existência de Deus, geralmente pensamos nele existindo por bilhões de anos antes da criação. Mas esta é uma compreensão incompleta. Na verdade, Deus é atemporal. Ele criou o próprio tempo e também pode entrar no tempo e no espaço para intervir nos acontecimentos sempre que necessário. Isso significa que Deus está fora das restrições do tempo, e ele pode ver o passado, presente e futuro de uma só vez. Além disso, a capacidade de Deus de entrar no tempo e no espaço permite que ele interaja com sua criação e intervenha nos assuntos humanos em qualquer momento. É natural perguntarmos o que Deus estava fazendo na eternidade passada, antes de criar o universo. O conceito do que Deus estava fazendo antes da criação é um desafio para nós compreendermos plenamente, dada nossa limitada compreensão humana. Entretanto, nas Escrituras, Deus revelou certos detalhes sobre sua atividade pré-criação, que podem nos ajudar a obter uma compreensão mais profunda de sua natureza
bem como de sua relação com o mundo criado e seus planos para ele. Explorando esses detalhes, podemos obter percepções sobre a natureza da existência de Deus, fora do tempo e espaço, e sobre as maneiras pelas quais ele orquestrou o desdobramento do cosmos. Isso pode ser uma experiência profundamente enriquecedora e um estudo esclarecedor para quem busca conhecer melhor a Deus. Oremos. Querido Deus, nosso amoroso Pai Celestial, há momentos em que ansiamos por sentir Sua presença, ver um sinal de que você está perto de nós e saber que se preocupa com o que estamos passando. Apesar de nossa fé e confiança em você, às vezes ansiamos por um lembrete tangível de que você está conosco, nos guiando e cuidando de nós. Humildemente, buscamos perdão por nossas dúvidas e oramos para sermos elevados a um nível maior de fé e compreensão. Pedimos perdão pelos momentos em que questionamos e duvidamos, e imploramos que nos eleve a um nível mais alto de fé e entendimento. Por favor, conceda-nos a sabedoria para ver além de nossas próprias perspectivas limitadas e a coragem para confiar em seu plano divino. Possamos estar abertos a novos insights e revelações, e que nossa fé seja fortalecida diante das adversidades. Oferecemos esta oração com humildade e gratidão por seu infinito amor e orientação. Admito, humilde e abertamente, que preciso ganhar compreensão em vários aspectos da minha vida. Reconheço que as bênçãos e o favor divino são essenciais para levar uma vida significativa e plena. Oro para que a sua presença divina me guie e me abençoe com sua graça. Querido Deus, estou muito grato por enviar seu Filho Jesus a este mundo para ser meu Salvador. Estou maravilhado com o imenso amor que você tem por mim, por permitir que ele morresse na cruz e pagasse o preço por todos os meus pecados. Além disso, estou imensamente grato pelo dom da sua palavra, a Bíblia, que revela tão lindamente o seu plano de redenção para toda a humanidade. Ela é uma fonte de conforto, orientação e inspiração para mim em todos os aspectos da minha vida. Por último, não consigo expressar minha gratidão suficiente pelo precioso dom do Espírito Santo, que vive dentro de mim, guiando-me para toda a verdade e ajudando-me a navegar pelos altos e baixos da vida. Obrigado por sua infinita graça e misericórdia e por seu amor inabalável, que me sustenta todos os dias. Deus gracioso e amoroso, meu coração está cheio de gratidão ao me apresentar diante de Ti em oração. Sinto-me humilde pela profundidade do seu amor por mim e por todo o mundo. Você enviou seu amado Filho, Jesus Cristo, para pagar o preço final pelos meus pecados, para que eu possa ter a vida eterna contigo. Tua palavra, a Bíblia, é um tesouro de sabedoria e conhecimento, revelando seu plano de redenção para toda a humanidade. Ela é uma fonte de conforto, força e orientação para mim, enquanto navego pelos desafios da vida. Acima de tudo, estou maravilhado com o dom do Espírito Santo, que habita dentro de mim, confortando-me, guiando-me e conduzindo-me a toda a verdade. Seu amor e misericórdia são infinitos, e serei eternamente grato pelas bênçãos que você me concede todos os dias. Obrigado, Pai Celestial, por sua graça e compaixão infalível. Pai, oro para que você abra os olhos do meu coração enquanto eu leio, estudo e medito em sua palavra, para que eu possa vê-lo mais claramente e amá-lo mais eternamente. Em nome de Jesus eu oro. Amém.